mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa querida CPAD, a lição de adultos, né? Nós estamos no terceiro trimestre de 2024, 4 de agosto, não é verdade? Então, nós estamos estudando o tema geral, Deus que governa o mundo e cuida da família. Lembrando que a CPAD é a livraria e editora do povo de Deus. É lá que você compra bíblias, revistas, todo o material evangélico para o seu crescimento espiritual. Aqui em São Paulo, onde estamos, a nova loja da CPAD está na rua João Tobias 360, ali bem próximo à estação Belém do metrô, estação Belenzinho, e bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Então, ali você procurando o pastor Jefferson, Moisés, Berenice e toda a equipe, você vai ser muito bem recebido e muito bem orientado. No novo templo do Belenzinho, no térreo também, tem a livraria da associação. Ali você procurando o pastor Silas, o Alex, você também compra bíblias, revistas, material evangélico para o seu crescimento espiritual. E temos a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando, nosso parceiro, nosso amigo. Ele está direto conosco aqui, envolvido neste projeto, tá bom? Então, quando você compra na Provix, você ajuda diretamente aqui o canal do professor Álvaro Bruno. Obviamente, se você sentir e quiser fazer um Pix para nos ajudar, está aqui embaixo o número do celular, que é o Pix, 011 989 15 6905. A sua oferta, a sua ajuda será muito bem-vinda. E aqueles que são empresários, comerciantes e quiserem patrocinar o nosso canal, é só entrar lá no nosso e-mail, albrunol@yahoo.com.br ou albrunol@yahoo.com.br. Nos chama lá e vamos conversar. O reino de Deus precisa de investidores, de investimento. Então, invista no reino de Deus. Lembrando também, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Isso é muito importante. E incentive essas pessoas a se inscreverem no canal. Deixa aqui embaixo também o seu comentário, um bom dia, uma boa tarde, uma paz do Senhor. Suas observações, elas são fundamentais também para a sobrevivência e existência deste canal. Quero fazer meu agradecimento ao pastor Reginaldo Aparecida Amaral, que tem nos cedido esse espaço para termos aqui um estúdio provisório, né? Estamos aqui amolando, atrapalhando a vida do nosso irmão, mas é por uma boa causa. Então, que Deus abençoe pastor Reginaldo, sua esposa, sua filhinha Esther, toda a sua família, tá bom? Vamos à lição de hoje, lição 5, 4 de agosto de 2024, lembrando que o comentarista desta lição é o pastor Silas Queiroz. Ele é membro do Conselho de Comunicação e Imprensa da CGADB, ele é jornalista, ele é bacharel em Teologia, em Direito, né, procurador-geral do município de Ji-Paraná, lá em Roraima. Portanto, é um homem preparado para nos ensinar a palavra de Deus. Vamos ver também, se você perdeu alguma aula, tem aqui embaixo uma playlist. Vai até lá, assista, não fique por fora das lições anteriores. Isso é muito importante para você conseguir acompanhar o desenvolvimento do raciocínio do autor e das aulas aqui ministradas por nós também. Bom, lição 5, 4 de agosto de 2024, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. O texto áureo está em Ruth, capítulo 3, verso 11. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. A verdade prática, uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter
e sua disposição de servir a Deus e a família. A leitura bíblica em classe se encontra em Ruth 3, do versículo 8 ao 10, capítulo 4, versículo 11. E sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, pois tu és o remidor. E disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovens foste, quer pobres, quer ricos. Verso 11 do capítulo 4. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e há-te já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Os objetivos desta lição: primeiro, explicar o compromisso de Boaz com Ruth. Segundo, esclarecer o casamento de Boaz com Ruth. E terceiro objetivo, relacionar a remissão da linhagem de Davi com a história de Ruth. Então, a palavra-chave aqui é remissão. A gente já vai ver o que é. Já falamos um pouquinho na lição anterior, né? E agora nós vamos ver um pouquinho mais, né? Remissão, resgatar, já anota aí, sinônimo para remissão, resgatar, liberar da dívida. Tá? Isso aí, então, um remidor é aquele que resgata alguém de uma dívida, que paga a dívida, né? No lugar dela. Vamos lá na introdução. O livro de Ruth começa com fome e com morte. O livro começa com a tragédia, mas termina com duas grandes celebrações. Primeiro, o casamento de Boaz e Ruth, e o segundo evento, o nascimento de Obed, o avô de Davi. Então, veja, começou mal, mas terminou bem. Nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em bênçãos. Coisa linda, né? Além de um redentor humano, a história nos apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo, o nosso redentor divino humano. Então veja que a história de Ruth tem tudo a ver com a nossa história. A redenção de Ruth e Noemi é a nossa redenção também em Cristo Jesus. Mas vamos entender isso passo a passo. Primeiro, o compromisso de Boaz com Ruth. Subtópico 1, no lugar da bênção. A colheita da cevada e do trigo havia terminado. Acabou o trabalho. E Ruth permanecia servindo a Noemi e lhe obedecendo em tudo. Tudo que Noemi falava, pedia, Ruth obedecia. Seu lema era, Ruth, capítulo 3, versículo 5. Tudo quanto me disseres, farei. Então, era uma moça obediente. Tá? Ruth teve oportunidades fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma, como se fosse autônoma e independente. Não, Ruth dependia de Noemi. Tudo que ela ia fazer, conversava com a sogra, pedia orientação e obedecia. Ela se submetia à sua sogra como sua líder, né? Não buscou falsas liberdades, a Ruth, como as que são pregadas hoje pela ideologia feminista, né? Da mulher ser autônoma, da mulher ser dona do próprio nariz. Não, Ruth não buscou isso daí, tá? Sua lealdade e sujeição fortaleceram o desejo de Noemi de vê-la casada novamente. Então, Noemi tinha esse projeto de casar a sua nora novamente.
de ver a sua nora ter um novo lar, isso era fundamental para a felicidade e segurança de Ruth. Então, o casamento seria uma segurança para essa moça. O casamento é uma instituição divina fundamental para a solidez da família, da igreja e de toda a sociedade. Então, a família ela é fundamental. Mas como é que se constitui uma família? Casando, marido e mulher, e filhos, tá? E aí a família é forte, né? A igreja é forte e a sociedade é uma sociedade forte, porque tem famílias, né? A bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo. A Ruth não saiu do seu lugar. Ninguém precisa sair do seu lugar. O que é seu, está guardado e vai te encontrar na hora certa. Coisa linda, né? A iniciativa de Noemi. Veja que quem tomou as iniciativas foram Noemi, a nora, a sogra. Os cereais colhidos eram levados para a eira, que era um terreno plano preparado para a debulha das espigas. Tá? Noemi soube que naquela noite Boaz faria aquele trabalho. Tá? Então veja que Boaz era um trabalhador também. Era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar dele e demonstrar seu interesse em ser remida, em ser resgatada, tá? Sem que fosse notada. Olha a estratégia. Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse, lhe descobrir os pés de Boaz e deitar-se discretamente, descalçar os seus pés, a Ruth, e deitar-se discretamente. Boaz saberia o que fazer quando notasse sua presença. Tá? Aquilo ali era um costume da época, né? O que demonstra tratar-se de um costume conhecido na época. Tá? Estender a capa era sinal de compromisso de casamento. Tá? Em Ezequiel 16:8, essa prática é mencionada como metáfora, representando o compromisso de Deus com Israel. Então, se Noemi, se o Boaz estendesse a capa, ali já tinha um compromisso de casamento, tá? Respeitando o processo, isso aqui é também fundamental, tá? Para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria primeiro banhar-se, se perfumar e vestir sua melhor roupa. Então, já era um ritual. Assim como não exclui a ternura, a santidade não despreza a beleza, desde que seja uma beleza com simplicidade, em pureza e moderação. Então, veja, a beleza não exclui a santidade não exclui a beleza, tá? Desde que essa beleza seja uma beleza com simplicidade, uma beleza com pureza e uma beleza com moderação, com equilíbrio. Por volta da meia-noite, Boaz acorda, assustado, com uma mulher deitada a seus pés e pergunta: quem és tu? Ruth 13:9. Orientada por Noemi, Ruth se identifica, lembra-lhe a condição de remidor. Boaz era remidor, era da família de Elimeleque, e pede que estenda sobre ela a sua capa. Tá? Como Noemi dissera, Boaz realmente entendeu. Boaz entendeu a mensagem, era um costume daquela cultura. Ele era, de fato, um parente remidor, um parente que podia resgatar, mas havia outro mais chegado, que tinha prioridade na remissão. Então, o Elimeleque, ele tinha um parente mais próximo, então a prioridade era dele. Era preciso aguardar
respeitar o processo. Tá? Então, acho que hoje não podia ser bagunçado. E aí ele diz: se tu não quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Então ele falou: se o outro não aceitar esse papel, ele tem a prioridade. Se ele não aceitar, aí eu entro e eu vou redimir você. Tá? O caráter santo de Boaz e Ruth novamente se manifestam. Tá? Sem qualquer contato íntimo, ela passou o restante da noite deitada aos pés dele e saiu bem cedo para não ser percebida. Mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se não soubermos esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. Então, há um processo e esse processo precisa ser respeitado. No caso ali, ela passou a noite aos pés dele, mas não tiveram nenhum contato. Tá? Eles não atropelaram o processo. Tá? Então, vamos para o segundo passo, o casamento entre Boaz e Ruth. Tá? Concluindo o negócio, Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor, conforme o costume da época. Mas era fundamental que ele superasse o obstáculo que havia. Havia um obstáculo, qual é? A preferência do parente mais próximo. Tinha alguém na fila, na frente dele. Boaz agiu rapidamente, como Noemi havia dito: sossega, minha filha, aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Tá? Então aqui a Noemi acalmando a Ruth. Provavelmente ela estava ansiosa. Todo homem deve ser preparado para tomar iniciativas na vida, principalmente quando o assunto for casamento e vida conjugal. Então todo homem precisa ser preparado para ter atitude. A liderança masculina, a liderança do homem, pressupõe atitude, amor responsável e honra a mulher como vaso mais fraco. Está dito aí em Gênesis 2:24, Efésios 5:25-28. Tá? Cuidar da mulher como vaso mais fraco. Tá? 1 Pedro 3:7. Tá? Então o homem, a liderança masculina tem que ser pautada pela palavra de Deus, tem que ser pautada pelo equilíbrio. O homem tem que ter essa atitude. Número 2, resgate e lei do livrato. Boaz foi para a porta da cidade e logo viu o remidor que ia passando, o outro que tinha a preferência. Não seria este mais um ato da providência divina? Não foi acaso? Aquele outro candidato passou ali sem querer? Boaz o convidou para tratar do assunto que lhe inquietava e chamou 10 homens importantes da cidade para testemunharem o ato. Então veja que Boaz estava fazendo tudo direitinho, tudo conforme a cultura. Em princípio, o remidor aceitou adquirir as terras que haviam sido de Elimeleque. Então o remidor, ele queria, mas desistiu quando Boaz o informou que o resgate incluía o dever de se casar com Ruth, a moabita, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Então ele ia ter que casar com a Ruth, com a moabita, e ter filhos com ela, tá? Para dar prosseguimento à família de Elimeleque. A aplicação das duas leis nesse caso, a lei do resgatador e a lei do casamento por levirato, certamente se deu porque apenas a aquisição das terras não faria que ficassem na família de Elimeleque. Tinha que haver o casamento e a lei do levirato. Assim, o resgate deveria ser acompanhado do casamento sob a lei do levirato. O remidor alegou motivos econômicos para a sua desistência
Ele não aplicaria recursos em terras que não seriam de sua própria família, e sim dos sucessores de Elimeleque. Então, esse que tinha a preferência, ele achou que não valeria a pena esse investimento, porque iria atrapalhar a herança da sua própria família, né? O registro público, tá? Seguindo mais um dos costumes da época, a transferência do direito de resgate foi selada com o remidor descalçando o sapato e entregando-o a Boaz. Tá? Então ele tinha preferência, agora ele descalçou os sapatos e deu para Boaz, passando a preferência para Boaz. O testemunho público para a remissão e o casamento com Ruth foi invocado por Boaz e recebeu uma confirmação uníssona. Todos reconheceram ao mesmo tempo, e todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Tá? Ruth foi acolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas honras. Ela foi aceita, sendo comparada a Raquel e a Leia, as duas mulheres de Jacó. Então veja que privilégio, né? Ela entrou na galeria das mulheres mais importantes aí da nação de Israel, tá? Então aqui o casamento entre Boaz e Ruth, né? Eles viram a questão do negócio, a questão do resgate, né? Do remidor, a lei do levirato, né? Que era uma lei ali naquela cultura para suscitar descendência ao defunto, tá? E agora vamos para o tópico número 3, a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. O nascimento de Obed. Consumado o casamento, Boaz podia tomar a Ruth por mulher para cumprir a lei do levirato. E o Senhor lhe deu conceição, ou seja, ela concebeu, ela engravidou e teve um filho. Foi grande a celebração das mulheres de Belém, pois entendiam como Deus estava agindo em favor de Noemi. Lembra lá da primeira e da segunda aula? Né? Como o sofrimento de Noemi, ficando viúva, depois perdendo os 2 filhos, depois meio que sendo abandonada pela nora, a Orfa, né? Então, aí Deus agindo em favor de Noemi. Antes amargurada e acreditando estar sob castigo divino, ela se sentia amaldiçoada, né? A viúva de Elimeleque recebeu uma renovação da vida, Ruth 4:15, e teria agora alguém que cuidaria dela em sua velhice, que era Ruth e o seu filhinho. Era mesmo o começo de uma nova fase na vida de Noemi. Os netos enchem os avós de orgulho e alegria. Neles, nos netos, né, os idosos projetam o prolongamento da vida, recebem novo ânimo e encorajamento. É uma recompensa por terem tido filhos e se dedicado a eles. Então aqui está falando da alegria dos netos, né? Como os netos amam os avós e os avós amam os netos, e como a vida de um idoso, de uma idosa, é prolongado com esse prazer, né? De ter cuidado e criado bem seus filhos, e agora virão os netos. Era assim que Noemi estava se sentindo. Número 2, Boaz, um tipo de Cristo. Se Noemi, Ruth ou Orfa não se casassem com alguém da família de Elimeleque, a linhagem ancestral de Davi teria sido profundamente alterada. Noemi já não tinha idade para gerar filhos, Orfa voltou para os Moabitas, e o Deus de Israel encontrou Ruth, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia, amor, pureza e muita submissão.
ela, como um tipo de igreja, da igreja, encontrou-se com Boaz, um tipo de Cristo, nosso Redentor eterno. Olha que maravilha, né? Deus trabalhando através de uma moabita, através de uma gentia, encontrando com alguém judeu, como Boaz, né, que foi o seu resgatador, e isso como metáfora de Cristo, né, do nosso o tipo de igreja, né, se encontrando com o nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Então, é uma história maravilhosa. Então, concluindo, a história de Ruth é uma história de redenção. Uma moabita foi não somente remida, mas entrou para a genealogia do Redentor da humanidade, que é Jesus Cristo, o filho de Davi, descendente de Davi. Ao lado de Tamar e Raabe, Ruth proclama a graça de Deus, que se manifesta a todos, judeus e gentios. Judeus e gentios, né? Que proclamemos com poder a vida e a obra de nosso Redentor divino humano, Jesus Cristo, o Salvador dos homens. Então é assim que nós devemos proclamar a nossa fé no nosso Salvador Jesus Cristo, o nosso resgatador, o nosso Salvador. Tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Assim terminamos a lição número 5. Deixe aqui um gostei, se inscreva no canal, isso é muito importante. Incentive outras pessoas a se inscreverem no canal também. Um abraço apertado para você e para toda a sua família. E até a próxima, se Deus quiser.